A saúde, à luz da teosofia, é o resultado de uma interação de intricadas variáveis kármicas do corpo físico, do corpo emocional ou do corpo mental. Então, tudo aquilo que nós temos e recebemos na encarnação atual, desde a concepção, tudo aquilo que vem do nosso corpo físico, do nosso perceber emocional ou na nossa inteligência manásica, é resultado de skandhas ou de resíduos kármicos de vidas pretéritas. É como se fosse uma memória que foi registrando tudo o que vem se passando de períodos longevos e que se manifestam na encarnação presente sob as diversas formas. A forma de uma saúde física boa, uma saúde emocional excelentemente equilibrada e uma saúde mental perfeitamente clara, nítida, sem sombras. Todavia, a realidade kármica, ou seja, da cobrança da lei, que a lei é inflexível, a lei do karma não é um ser, ela é uma lei. Ela não tem prioridades, ela não tem preferências. Ela apenas é um decreto que há de ser cumprido, porque as coisas foram postas em movimento de tal modo que os seus efeitos se farão sentir independentemente dos arrependimentos, dos pedidos de desculpas, etc., os efeitos estarão presentes. Então, aquilo que semeamos em vidas pretéritas, ou ainda estamos semeando na vida atual, produzirão efeitos kármicos. Positivos ou negativos, de acordo com os reflexos que se manifestam. Ou numa saúde física debilitada, aí teríamos um efeito kármico nefasto, né? Dificuldade cardíaca, neurológica, dificuldade de caminhada, de locomoção, etc. Tudo isso está no plano do corpo físico, mas vem no decreto kármico. Ou então, um desequilíbrio emocional, paixões desenfreadas, irritabilidade, sensações desabridas, irritabilidade, desconfiança, enfim, uma série de coisas que a gente conhece que representam um desequilíbrio emocional. Ou então, uma mente que não consegue ver com clareza, que tumultua tudo, tudo está muito complicado, não dá para entender. Por mais que se esforce, a mente não consegue avançar um pouco naquele caminho, naquela direção. Então, quando uma pessoa tem esses três veículos harmonizados, a gente pode dizer que ela é uma abençoada, no bom sentido, porque o decreto kármico está sendo inteiramente favorável. Que ela seja feliz e que saiba tirar um excelente proveito da oportunidade que o karma está lhe oferecendo de ter boa saúde física, bom equilíbrio emocional e excelente clareza mental. Seja feliz. Saiba usar isto que o karma colocou à sua disposição. Ninguém reencarna para ser ladrão, assassino, prostituta, viciado, deletério. Ninguém nasce com esse destino. Pode ter tendências, isso é outra coisa. O processo da vida dele vai ser todo em saber se ele vai ceder a essas tendências ou vai fortalecer a reação para que elas não reinflamem a sua vida. Muito bem, mas uma tendência, por exemplo, ao alcoolismo ou à obsessão sexual, ela vem como tendência. A atualização dela na vida atual pode levar a pessoa a um comprometimento tal que se desembesta e pode ficar até um obsessivo e perder até a sua saúde por aquilo que passou a ser uma presença marcante no seu dia a dia, um desatinado. Aí compromete o corpo físico, compromete o corpo emocional
e compromete o corpo mental, porque tudo que ele fizer e pensar é em função de satisfazer as suas necessidades emocionais, para as quais ele coloca à disposição o seu corpo físico. Então é um não abençoado, é um que está premiado para enfrentar dificuldades sérias. Então o trabalho dele como um futuro aprendiz, um futuro discípulo, vai ser muito mais difícil, mas não impossível, do que aquele que tem os seus 3 veículos absolutamente corretos e saudáveis. É óbvio, isso aí, até em qualquer tipo de atividade humana, é mais do que viável ter esse entendimento. Mas o que eu gostaria de lhes dizer é que o fato de ter um desses veículos karmicamente desajustados não impede de entrar na cela. Você pode ter uma saúde física debilitada, mas tem um emocional equilibrado. Tem dificuldade de locomoção, tem a vida por um fio, por uma enfermidade congênita, cardiológica ou de circulação sanguínea, está sempre sob assistência médica, mas não está desligado emocionalmente do projeto de vida espiritual. Então ele pode realizar o seu projeto, apesar de não ter um corpo físico que responda saudavelmente às suas investidas no terreno da espiritualidade. Pode ser que ele tenha um corpo emocional desajustado, mas tem uma mente brilhante, que entende o processo todo. E a partir daí, ele impor regras que ajudem a disciplinar e a domar o seu ginete emocional. Pode ser que, com o auxílio da mente, ele reequilibre o emocional e passe a utilizar o físico apenas como um trono provisório, enfermo, mas ele está cumprindo o seu decreto kármico e não ficando efetivamente amarrado àquele trono físico, que é o corpo físico deficiente ou deficitário. Então eu, nessa pesquisa toda, cheguei à seguinte ideia, a sugestão que eu faço a vocês, de que a doutrina secreta ela pode ser objeto de pesquisas com algumas chaves importantíssimas. Há uma chave da ciência, uma chave científica, e da científica se desdobrando na física, na química, na astronomia, na geologia. A doutrina secreta é rica de informações sobre esse tipo de pesquisa que pode ser feita com a chave da ciência. Há uma chave numerológica para aqueles que gostam de numerologia, se aprofundam, conhecem, sabem trabalhar com a natureza dos números e vão encontrar informações fabulosas na doutrina secreta sobre esse caminho da numerologia. Pode ser que alguém queira usar a chave astrológica. A doutrina secreta é rica de informações sobre esta chave astrológica. É preciso primeiro pegar a chave e com ela ir abrindo os textos e formando uma linha de união, né? Um fio condutor que leve ou responda às suas questões, às suas indagações. Eu procurei usar a chave psicológica, que é uma das chaves que pode ser usada para abrir e clarear as informações da doutrina secreta. Então, o que eu lhes transmiti nas palestras anteriores, nas exposições anteriores, foi aquilo que eu encontrei usando a chave psicológica, pescando os vários textos espalhados e tentando alinhavá-los num denominador comum, que é a consciência ou o ser psicológico do homem, da humanidade. Mas para isso, abrir o portal da consciência tranquila. A chave psicológica serve para nos levar a uma consciência tranquila. E para chegar a essa consciência tranquila, são três características que a senhora Blavatsky nos apresenta. Primeira, colocar-se a serviço da humanidade. Sem estar trabalhando para a humanidade,
lê do engano pensar que vai ter consciência tranquila. Pode ter todos os outros recursos. Se não estiver a serviço da humanidade, a sua consciência nunca ficará tranquila. Ela vai ser sempre manchada pelos compromissos de egoísmo, de interesses inconfessáveis e usando até a humanidade como pretexto para os seus projetos de poder, de dominação. A outra característica está relacionada com aquilo que na literatura teosófica se chama o Dharma. O Dharma é a vocação nata, a vocação que temos dentro da marca do nosso ser espiritual para o exercício de determinadas atividades que são libertárias. Se não encontrarmos o nosso Dharma, nós ficaremos sempre amarrados ao nosso karma. O karma é inafastável. O Dharma elimina os efeitos nefastos do possível karma, porque nós estamos apenas exercitando aquilo que é indispensável a ser feito para o bem da humanidade. Seja numa liderança, seja numa posição intermediária, seja como servo, enfim, como comandante, como empregador, como empregado, como servidor público, não importa. A verdade é que, quando se descobre qual é o seu verdadeiro ofício na humanidade, ele terá que ser cumprido sem temor. Se, por exemplo, o que é dificílimo, se, por exemplo, numa instância de serviço público, eu estou trabalhando e operando, e verificar que está havendo desvios de comportamento, eu não posso tolerar com esse desvio de comportamento. Eu tenho que chamar alerta daquele que está desviando e, se não for de todo possível, chamar a atenção dos superiores hierárquicos. Está havendo um furo aqui, está havendo um desvio disso, um desvio daquilo. Está havendo um compromisso muito grande contra a humanidade, contra os interesses da humanidade. Aí diz, mas eu vou perder o colega, ele vai me odiar, ele vai me perseguir. Se for o chefe, então acabou, estou perdido, vou perder o cargo, vai me transferir lá para a Conchichina, não sei para onde. Não importa, exerça sem temor o seu ofício, porque a luz divina do seu eu superior aplanará todas as dificuldades kármicas resultantes do exercício sem temor do seu ofício. Vou dar um outro exemplo. Se a sua profissão é o exercício da medicina, ela terá que ser exercida sem temor, não objetivando lucros ou aumentar o seu patrimônio material, mas sim arrostar e enfrentar a enfermidade, a dificuldade, sem receio se vai pôr ou não a perder a vida do paciente. Ele tem que se concentrar inteiramente, sem qualquer dúvida, ainda que seja um inimigo seu e de sua família, o que está em jogo é a salvação daquele ser. Então ele está cumprindo o seu Dharma. Ora, se se trata de um professor, de um educador, o seu Dharma é o de conduzir o neófito a ter uma visão clara, despreconceituosa do que está ocorrendo, não só na sua cidade, na sua vila, na sua igreja, mas no planeta todo. Esse é o papel do verdadeiro educador. Sem temor. Você vai contrariar o sistema educacional. Que se dane o sistema educacional. Se ele está querendo impor uma linha única de conduta, de pensamento, que é, na minha visão, um pensamento separatista, um pensamento preconceituoso, eu me oponho e não deixo exercer isso na minha escola, na minha cátedra. Vai ser perseguido? Vai. Vai sofrer agruras? Vai. Mas se ele está cumprindo o seu Dharma, espiritualmente ele está inteiramente protegido. Mesmo porque na hora em que surgir a perseguição, outras vozes se levantarão no processo kármico para tomar a defesa daquele que está cumprindo o seu dever sem temor de coisa alguma. A própria comunidade começa a prestigiar aquele educador,
começa a prestigiar aquele magistrado. Vejam que eu falei magistrado, que é a minha linha jurídica. Quando eu digo magistrado, eu estou me reportando a toda a ordem jurídica. O juiz, o promotor, o advogado. Então a linha de conduta deles é exercer sem temor o seu ofício. Ora, se eu sou advogado, militante, e batem à porta do meu escritório para pedir socorro para resolver uma determinada causa, eu não posso recusar, pois que alguém está batendo à minha porta, gritando por socorro. Ele me historia os fatos todos, sejam penais, ou sejam cíveis ou trabalhistas. Eu os anoto, registro e verifico que, pela versão que ele está apresentando, ele está correto. E como ele está correto, eu estarei ao lado dele sem temor, sem ter receio de contrariar poder público, autoridade, advogado contrário, etc. Mas é imprescindível que se estabeleça o elo de ligação de confiança absoluta entre o cliente e o advogado. Ele tem que relatar ao seu patrono a verdade. E o seu patrono terá o dever de explicar para ele. Eu vou utilizar única e exclusivamente as armas legais para lhe defender. Não vou usar subterfúgios. Você me deu os fatos, agora me dê as provas da sua versão. Se o cliente não tiver provas, diz o coração do advogado sem temor: lamento muito, mas o fato está correto, mas se você não tem provas, eu não tenho como postular a sua defesa em juízo. É preferível então que você entre num acordo com o seu adversário, assuma a responsabilidade do ato que você cometeu e faça uma composição. É muito melhor do que ir ao tribunal, contar a sua versão que é verdadeira e não tem como provar, porque a justiça vai condená-lo e as custas processuais e mais honorários advocatícios adversários vão ser pesadas na sua conta. Então o advogado tem que ter lealdade com o seu cliente. Não pode ir ao advogado, como tem acontecido aí em alguns casos, em nome de patrocinar o interesse do seu constituinte, torcer os fatos e torcer as provas para confundir a inteligência do magistrado. Aí sim, aí ele está fugindo do seu papel, do seu dharma. Ele está assumindo o papel do cliente. Ele não é o cliente, ele é o advogado. Ele é o patrono. Ele vai trabalhar lealmente com as armas de que dispõe. Vocês conhecem muitos casos aí de desvio de conduta de advogados que distorcem os fatos, distorcem a verdade, fabricam provas, produzem provas de lado a lado. Então o dever dele, temor do seu ofício, é ter coragem primeiro com o seu cliente. E o cliente convencido e os dois lealmente trabalhando juntos, ele tem muito mais chance, quem sabe, de convencer o julgador da verdade dos fatos. Terceira condição, ele não ter mancha nenhuma de egoísmo, egotismo ou egolatria. O que é que eu quero dizer com isso? No egoísmo, ele só pensa no seu bem-estar. O egoísta, ele centra tudo em função do fortalecimento do seu eu, tirar proveito de tudo o que seja possível. Ele arma até esquemas para engrandecer o seu eu e dominar o outro e tirar proveitos. Em qualquer escala, em qualquer atividade que seja exercida. Egotismo é a paixão que ele tem pelo ego, seja o dele ou seja do outro. Ele pode ser fatalmente egoísta e egotista. Ele pode, como um cultor do eu, começar a construir a sua estátua, o seu nome, no bronze, no ouro, na matéria-prima, para poder ser idolatrado pelos outros. É o egotismo, é o culto do eu. No egoísmo, ele é apenas e tão somente o que tira proveitos. Ele pode ter o culto do eu sem ser egoísta. Ele adora, ele admira a sua personagem, ele cultua aquilo com muito carinho, aí recebe aplausos,
Então ele recebe os aplausos e coloca à disposição, como se ele fosse o único, o salvador disso tudo. E egolatria é quando ele se submete ao culto do ego, não mais dele, mas dos outros, sejam deuses, semideuses. E nessa egolatria de que o mundo está cheio de fiéis e devotos, coloca-se, por exemplo, uma pessoa como sendo a razão de ser da sua vida e começa a incensar, e em torno desse incensamento ele vai até prejudicar aquele que está sendo beneficiado com a sua admiração, etc. Ele está criando um culto a um ego, seja o ego do presidente, seja o ego do presidente do Supremo Tribunal Federal, seja o ego do presidente dos Estados Unidos, ou seja o ego do presidente não importa, ou o ego de um qualquer aí, e o importante é que ele projeta naquele ego todas as suas aspirações, todos os seus desejos e todas as suas esperanças. Então é um culto ao ego. Ora, enquanto estivermos amarrados a uma desses empeços, né, dificilmente teremos uma consciência tranquila, porque sempre estaremos trabalhando nas dobras dessa consciência, como um morcego que sai à noite para buscar o seu alimento. Então, isso aí é uma vida sem tranquilidade, sempre receoso de ser pego em flagrante, de ser descoberto, porque se for descoberto, vem o desmascaramento e o seu edifício egóico cai por terra. Então, a consciência nunca estará tranquila. E essas são 3 propostas que a doutrina secreta nos apresenta para termos a tranquilidade da consciência. Então, trabalhar para a humanidade é o ponto de partida, que a gente abre mão de acariciar o nosso companheiro de jornada, que é o nosso lado mais obscuro, egóico, egocêntrico e ególatra. Ele está aqui ao lado, ele quer isso tudo. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com eles, não pode eliminá-los, porque eles fazem parte da nossa natureza, ele é a sombra que nos acompanha, mas temos que saber tê-los sob controle, não deixar que eles se expandam e que ele traga à tona todas as viciações possíveis e imagináveis. É aquilo que se diz, então, no popular: eterna vigilância sobre os seus pensamentos, sobre as suas emoções e sobre suas ações. Agora eu vou lhes transmitir os textos que constam do volume 6 da Doutrina Secreta sobre esta matéria. Este é talvez, na minha leitura, contrariando os anti-Bezantianos e anti-Ledbiterianos e anti-sei lá o quê, eu reputo este 6º volume como sendo o mais importante da doutrina secreta para a caminhada de um candidato, de alguém que aspira à iniciação, que aspira a chegar ao fim da sua jornada. Então temos aqui na página 176 a informação que pode parecer chocante para quem está principiando. Convém lembrar que para deixar de ter karma, atentem bem para essa sentença, é preciso que o homem esgote assim o mal como o bom karma. Perceberam o alcance desta sentença? Porque enquanto estivermos mergulhados no bom karma, nós estamos fortalecendo o nosso ego. Tudo que é bom, eu fortaleço. Tudo que é mal, eu elimino. Não vai nem fortalecer, nem eliminar, porque vai continuar no conflito da roda do karma. Você tem que se desligar do mau karma e do bom karma. As obras terão que ser feitas porque são indispensáveis.
e não pelos efeitos benéficos que elas possam produzir na sua vida. É bom o karma, o resultado é bom. E daí? Apenas fiz o que eu tinha que fazer, mais nada. Se desligue do bom karma, deixa isso de lado. As escolas normais, no campo da iniciação, recomendam sempre você trabalhar para ser bom, agradável, conquistar a bondade no seu coração, colher os frutos do bom, etc. Tudo isso é muito bonito, mas é um peso, porque se você está colhendo o lado bom, você está trazendo ao lado dele o oposto. O processo é manter-se numa linha de equilíbrio que não tenha nem a presença do mal, nem a presença do bom karma. Você fica infenso ao karma. Esse é que é o diferencial. Chega o karma, beneficiou, você simplesmente fica indiferente. Se tem uma família que é feliz, tranquila, segura, indiferença quanto a esse efeito. Tudo bem. Nada mais estou fazendo, nada mais estou recebendo do que o resultado de trabalhos que foram feitos, etc. Então, para por aí. Não fica agora tentando comparar a sua família com a família do outro. Por outro lado, se tem uma família desajustada, também não rejeite. Nem aceite, nem rejeite. Pegue o caminho do meio. Aqui a cobrança, a fatura foi apresentada, qual é o meu débito, onde é que eu estou em vermelho? Nisso. Vamos pagar. Qual é o meu crédito? Isso. Utilize esse crédito todo para resgatar o que for possível do vermelho. Não é para acrescentar o meu patrimônio moral ou meu patrimônio material. Para limpar o vermelho. O vermelho pode ser meu, pode ser da minha esposa, pode ser do meu filho, pode ser da minha cidade, enfim, pode ser de tudo. Simplesmente eu tenho um acréscimo patrimonial, muito bem, não é nada demais. Vou pegar esse crédito e colocar à disposição da comunidade. É um plus que chegou às minhas mãos. Eu transfiro esse plus em benefício da comunidade, que a gente aí precisando desesperadamente. Essa é uma nova visão que a doutrina secreta nos abre diante da lei do karma. Que quanto mais acumularmos bens e riquezas, que é um bom karma, karma da riqueza, mais peso e dor podemos ter adiante. Porque o mau karma vai aparecer. Como é que você empregou o bom que você recebeu? O que é que você fez com ele? Eu comprei mais avião, eu viajei, eu fiz isso. Tudo bem, então a conta vai ser apresentada agora no lado negativo, está aqui em vermelho. O que é que você fez com o plus que recebeu? Está tudo lá espalhado lá, na creche, na escola, no asilo, nas crianças problemáticas, nos excluídos da sociedade. Está tudo para lá. Aqui eu tenho comigo só o essencial da sobrevivência minha e da família. O resto, plus, não me pertence. É patrimônio da humanidade. A gente pensa que é fácil isso. Não é não. O bom karma às vezes atrapalha. A gente fica empolgado com aquilo tudo e acha que não vai se esgotar nunca e começa a meter os pés pelas mãos e quando abrir o olho está num buraco moral, está lá embaixo porque a dívida vai aumentando no lado do mau karma. Tem até a parábola de Jesus sobre isso, a parábola dos talentos, né? Lembram-se da parábola dos talentos? Que o Senhor foi viajar e entregou aos seus servos talentos, né? Para que eles ficassem com aqueles talentos e usassem como bem lhes aprovesse. Aí, quando ele voltou, ele foi perguntar aos servos: o que vocês fizeram do capital? Aí um disse: eu peguei o seu capital, apliquei e reapliquei, ele deu 100% e está aqui na minha prestação de contas. Senhor, é seu. Aí ele perguntou para o outro: e você? Eu fiquei com medo de perder, fiquei com medo de que você voltasse e não encontrasse, então eu enterrei o talento para quando o senhor voltasse eu desenterrar e lhe devolver. O que é que diz o Mestre Jesus? Servo infiel e inútil, você não soube aplicar o seu talento.
então está condenado. Então este é que é o conceito de aplicação do bom karma diante do que pode ser chamado o mau karma. Mas a gente tem que estar livre disso tudo. A segunda indicação também na página 176 esclarece que somente o homem é capaz de conceber o universo neste planeta, neste plano de existência. Por que isso? Porque essa informação, por um detalhe importante, que até chegar à consciência manásica, que é o que distingue o ser humano dos demais seres que habitam o planeta Terra, é a sua inteligência. Então, essa inteligência é que fez e tem feito com que cheguemos aqui e continuemos aqui, aumentando a nossa capacidade de resolver problemas do próprio planeta Terra. Os animais não têm condições, os que estão ainda que mais próximos da gente, eles não têm condições intelectuais de criar e pensar tecnologias para ajudar o progresso da humanidade, para resolver problemas de alimentação, de ecologia, de miséria do mundo. Só a inteligência humana. E mais ainda, só a inteligência humana teve condições de, no início, começar a observar o mundo. Ele observa o mundo como sendo separado dele, a mente humana. Então ele se olha como se fosse um espelho, aí diz, aquilo que está ali não sou eu, é o outro. Ele está vendo uma imagem que ele acha que não é ele, é o outro. Mas depois ele vê um outro chegar e a imagem do outro é projetada naquele mesmo espelho. Então aquele dali deve ser, quem é você? Eu sou aquele que está ali. E então eu sou aquele, é perfeito, ele começa a criar uma identificação do objeto com ele. Não bastando isso, o ser humano, com a sua inteligência fabulosa, ele começa a transformar simples reações meramente sensitivas em construções emocionais e mentais. Então, a sensação de passar a mão numa superfície e encontrar uma agradabilidade, porque ela é bem lisinha, aí depois eles prosseguem e encontram uma superfície áspera, que incomoda os dedos, ele estabelece um contato. Aquela agradável, aquela sensação de agradabilidade, é interessante, é curiosa. Como é que eu posso distinguir essa daquela que machucou a minha mão? Essa não serve, porque as minhas células da mão se encrisparam. Então ele começa a dar nome às coisas do mundo e ao mesmo tempo classificá-las. É o sujeito que ele está olhando, observando, eu e o sujeito, eu e o objeto. Começa a construir uma teoria do conhecimento dele sobre o objeto. Então ele constrói uma ponte de comunicação. Eu estou aqui, você está ali. Agora, eu preciso saber qual é a diferença que eu possa construir entre aquele objeto, que é um tronco, que é um animal, que é uma água. Então ele começa a bolar e a construir a ideia de estabelecer para se comunicar com outro ser humano um código de linguagem. Então eu vou passar a chamar isso aqui de tronco, eu vou denominar aquilo ali de animal, e no meio do animal não tem só aquele, eu tenho um que está com chifre, tem outro que não tem chifre. Então eu preciso distinguir um do outro. E começa então a substantivação das coisas. Ele dá um nome que descreve a coisa como ela é. E depois estabelece uma classificação das coisas segundo sua própria natureza, sua utilização.
Estão percebendo que tudo isso é trabalho da inteligência humana. O animal não faz isso. Então a inteligência humana, ela vai construindo, dando nomes, classifica e adjetiva. Ao adjetivar, ele parte daquilo que os seus 5 sentidos estabeleceram apenas como sensação de agradabilidade ou desagradabilidade. Uma luz que quase cega, uma meia luz e uma escuridão. Então ele classifica: luz, meia luz, escuridão. Aí dá uma classificação: noite, dia, penumbra. E a penumbra, ele ainda vai ser obrigado a decodificar a penumbra do amanhecer e a penumbra do entardecer. Aí ele chega a construir informações e classificações sobre 4 movimentos da Terra em relação à luz solar. E assim a humanidade foi construindo a sua linguagem, o seu código de comunicação, a inteligência humana. Mas até então ele está construindo apenas uma teoria de conhecimento dos objetos. Ele continua separado. Ele continua sendo o centro das decisões, das informações e das escolhas. O importante disso tudo não é o outro, mas é ele. Então, diante dessa importância, se aquela coisa ou aquele outro incomodar, ele começa a construir mecanismos de afastamento e, se não afastar, ele elimina. Porque não interessa a ele. É um criador de caso. Aí começa a construir o sistema de ataque e defesa, guerras, etc. Então está decretado o conflito dentro do próprio planeta, na humanidade. Ele tem uma teoria de conhecimento descrevendo o objeto e a relação dele com o objeto. Mas aí surge uma problemática muito séria. Ele se vê obrigado a lidar com uma categoria que não tem formas. Os valores não têm forma. Dizer que uma coisa é bela não tem forma. É um conceito abstrato. Dizer que uma coisa é amável é um conceito abstrato. Ele pode colocar o amor apenas nos exemplos. O amor do marido pela mulher, do namorado pela namorada, do pai para o filho, do filho para o pai. Mas isso são exemplos formais do que seja o amor que é abstrato. Então ele está diante de um grande dificultador na sua comunicação com o outro. Como descrever valores que são abstratos? O valor, que é a ideia, né, abstrata, de justiça, de beleza, de amor, de paz. Como defini-lo? Aí ele começa a construir categorias filosóficas de interpretação desses valores abstratos. Ele já deu um salto quase que quântico na sua teoria do conhecimento. Ele não está mais preocupado em conhecer ou classificar as coisas, mas sim as ideias, que são abstrações. Se vocês procurarem todos os tratados dos mais ilustres filósofos do planeta, uma definição do que é amor, vão perder tempo. Porque nenhum deles conseguiu definir o que seja o amor. Eles dão exemplos, tergiversam, fazem um rodeio grande, às vezes fazem até um tratado com exemplos disso, daquilo, com a lógica absurda, mas não sabe dizer o que é o amor, porque ele é abstrato. A manifestação você pode descrever. O mesmo se passa no campo do direito. O direito é uma abstração. Agora, quando se chegar e perguntar a qualquer um, o que é que você entende por direito? Qual é a resposta que ele vai dizer? Eu vou buscar os meus direitos na justiça. Ele nunca diz o que é o direito. Você perguntar a um advogado o que é o direito, ele se embaraça. Ele vai citar vários juristas, vários filósofos para definir o que é direito. E há correntes opostas, correntes contrárias, correntes afirmativas, e ele se perde num cipoal imenso. Porque o direito é uma categoria abstrata.
Na verdade, ele é aquilo que a gente poderia dizer, é a lei do karma. O direito é aquilo que está ali. Não adianta romper, porque se romper, ela restabelece o equilíbrio. Mas é uma abstração. Não bastando isso, somente a inteligência humana pode conceber e construir uma teoria para explicar a origem do homem, a origem da Terra, a origem da galáxia, do Sol, dos planetas, do universo. Só usando a inteligência. E aí vocês têm os grandes cientistas, os grandes filósofos e as grandes lideranças religiosas procurando dar as maiores explicações sobre a origem da nossa humanidade. Entramos num terreno que é altamente abstrato, porque não tem como formatar, porque estamos nos aproximando da ideia de algo, um ser, ou um não ser, ou seja lá o que for, que é a origem, o meio e o fim de todas essas coisas. Entramos no terreno da metafísica. E para trabalhar a metafísica, que seria, na definição de um grande metafísico, é a visão direta de Deus. Você só pode chegar a essa visão abstratamente. E só a inteligência humana pode enfrentar esses problemas e aceitá-los e tentar interpretá-los. Mas está lidando com categorias absolutamente abstratas. Que é Deus, que é a Santíssima Trindade, o que é isso, o que é aquilo, como é que surgiu, se foi um Deus que criou, se foram deuses, se foi de geração espontânea, está no terreno da pura abstração. Para não ficar doido, varrido, aí ele busca o socorro da ciência acadêmica, que ela vem e diz, não vá muito longe não, porque a gente só pode ir até onde podemos medir. É o papel da ciência, é segurar o doido do armazém da mente. Ele vem dizendo, você está delirando, vai devagar, não é por aí não. Pisa firme, porque o que não for possível comprovar, constatar, mensurar, eu não entro nesse terreno. Aí constrói uma outra teoria, que é a teoria da interpretação científica da formação de tudo isso. Em resumo, eu poderia lhes dizer que a mente humana, não importa a sua origem, é a única que tem condições de compreender ou contemplar a face do absoluto. É como se ele mesmo, absoluto, tivesse produzido tudo isso para depois se contemplar através da sua criação, ou da sua emanação, ou da sua manifestação. Também é abstração. Se vocês me perguntarem, como é que se prova isso? Não tem prova. Isso é pura ilação da mente do ser humano. Só o ser humano pode conceber a ideia de um absoluto que pensou, gerenciou, colocou em movimento essa roda imensa do nosso universo conhecido. Página 175. O que confere ao adepto os seus poderes é a sua pureza. O seu amor por todos os seres, a sua colaboração com a natureza, com o karma e com o seu Deus interno. O intelecto por si só conduzirá a magia negra, porque o acompanham o orgulho e o egoísmo. Isso é uma advertência fabulosa. O ser humano é intelectualmente fabuloso, mas se ficar especulando apenas com a sua inteligência, ele vai terminar resvalando para o terreno da egolatria. É isto que eu entendo, é isto que eu percebo. Esta é a solução que eu encontrei. Se ele parar por aí, tudo bem. O pior é que ele, convencido, quer convencer o outro. Quando ele quer convencer o outro,
ele resvalou para o terreno do egoísmo, quer convencer o outro para que o outro faça parte do seu clube. Então, é muito difícil o simples intelecto responder ou satisfazer a essa investigação, porque vem sempre o orgulho, eu sei, eu é que descobri, eu é que faço, e em função disso vem o seu egoísmo. Eu faço para meu proveito, ou do meu grupo, ou dos meus asseclas, ou dos meus subordinados. Página 178. Isso é uma advertência que ela nos faz sobre aquela procura de ter poderes. Os chamados poderes do mago. Ter poderes, ela chama de psíquicos. Os poderes de clarividência, clareaudiência, levitação, de criar imagens e dominar os outros, tudo isso é poder. Aquilo que na literatura espírita se chama o despertar da mediunidade. São poderes, vai ter poder. Mas o que é que você vai fazer com ele? Depois de abertas essas portas e colocado esse arsenal todo à sua disposição, e agora? Para onde é que você vai? O que é que você pretende? Vai detonar a humanidade porque você é um ególatra? Vai dominar os outros para servirem ao seu projeto, ao seu propósito egoísta? Então, na verdade, quando se diz assim, e a senhora Blavatsky diz que qualquer movimento psíquico, seja ele psicológico, levitação, de desdobramento astral, que vocês encontram em toda a literatura mística, religiosa e na literatura ocultista, todos aqueles poderes, o ser humano tem condições de despertá-los se ainda não estiver desperto. Se ele nasceu já com esses poderes, aí diz a doutrina secreta, ele é um mago de nascença. Ele está trazendo isso de vidas pretéritas. Como é que ele despertou esses poderes na vida pretérita? Os seus resíduos kármicos vão determinar como tendência o seu comportamento, agora que nesta encarnação ele está com os poderes aflorados. Ele será karmicamente abençoado se encontrar o porto seguro de gente boa que conheça o assunto e que o oriente e o ampare no exercício daqueles poderes que afloraram naturalmente desde o berço. Outro caminho é desenvolver os poderes. Você está selado. A gente, quando reencarna, se não traz do berço, a gente está selado. Cego, surdo e mudo. Não vê, não ouve, não percebe e é como se tivesse um tampão. Isso funciona como uma verdadeira proteção para ele contra todas essas seduções do mundo com as suas propostas de facilidades, etc. Se você está com a porta fechada, você não ouve nada do invisível. Aí está equilibrado. Se a porta da clarividência está fechada, você não vê nada. Se a porta do olfato está fechada, você não sente cheiro de nada do invisível. Agora imagine a desgraça para ele se abre uma dessas portas, ele chega em casa e encontra lá um bicharroco deitado na sua cama. O que é que ele vai fazer se ele não sabe o que fazer, nem sabe como fazer? Então, esses poderes, diz a doutrina secreta, ele é só um movimento no plano psíquico, que é um plano material. O plano psíquico é um plano material, não é espiritual. Estão certos os psicólogos que não veem ali outra coisa senão matéria. De modo que quando os nossos psicólogos contemporâneos e os neurocientistas dizem que você está fantasiando, você está lidando apenas com projeção da sua própria mente, eles não estão equivocados, não. Porque o mundo psíquico é um mundo material, ainda não é o espiritual. A gente se ilude de que viu uma forma, está espiritualizado. Lê do engano. Coisa mais fácil do mundo para um mago, para um feiticeiro,
ou para quem tem esse poder, é fabricar uma forma e jogar na sua visão de clarividente. E você pensar que está vendo um santo ser, está vendo um mestre, está vendo isso, está vendo aquilo, e você está sendo ludibriado por alguém que espertamente está lançando mão desses poderes, porque como matéria vai ter forma, pode ser moldável. Toda matéria é passível de ser formatada. E como todo ser humano tem essa energia cósmica que é Forrate a seu serviço, ele pode, através da utilização de Forrate, com a sua inteligência, criar formas do aparente informal. Então ele trabalha e cria uma forma emocional ou uma forma mental. Isso requer treinamento, e há treinamentos, há escolas que preparam para isso. Vocês estão vendo aí os magos da publicidade. São verdadeiros magos, eles conhecem a técnica. Eles se fecham num laboratório, fazem treinamentos, agora com o uso da ciência da computação que foi colocada à disposição da humanidade, e como toda ciência pode ser usada para um lado ou para o outro. Então eles fazem ensaios, fazem modelos, repetem, até obter o resultado final. E ainda calculam quantos seres humanos poderão ser recepcionados com aquela mídia, com aquela mensagem que eles vão lançar. Isso é um trabalho de magia, gente. A gente pensa que a magia é aquele cara com chapelão grande, não é? Barba e fazendo ritual. Não, magia é da mente. Isso é matéria, é um mundo material. Nós estamos no mundo da matéria. Físico, emocional e mental. É mundo puramente material. Então os magos da publicidade, da mídia, eles têm essas informações também e trabalham com elas e materializam o seu sonho. O sonho da casa própria, o sonho do carro 0 quilômetro, o sonho de ir a uma praia lá em Miami. E aí o infeliz mergulha naquilo envolvido e se endivida até a alma e cresce o seu lado negativo no karma financeiro. Nós somos manipulados. Para não falar da política, não vou entrar nem nesse terreno, porque é vedado na sociedade teosófica discutir-se política. Mas os magos vendem um candidato como se fosse um santo ser, um ser perfeito. E a gente termina acreditando naquela imagem que foi preparada no laboratório e jogada na telinha de fazer doidos, que é a televisão, e você termina entrando no esquema e mergulha e vai embora. Nós estamos envolvidos nessa imensa teia de um processo mágico, um processo de prestidigitação. Por isso que ela alertou. Os psicólogos estão certos quando dizem que nós estamos lidando apenas com matéria. E se é matéria, é ilusória. Imaginar, atentem bem para essa orientação. Imaginar, uma coisa é criar firmemente um modelo do que se deseja. É a chave da magia. Imaginar uma coisa é criar firmemente um modelo do que se deseja. Perfeito em todos os seus pormenores. Porque a vontade então se converte em ato, via imaginação. Aí você tem a vontade, aí imagina e vai atualizar aquilo que em potência é apenas a sua vontade. É o que a vontade transfere a forma para o mundo objetivo. É o que se chama criar por Krishakti, o poder criador da imaginação. A importância disso reside no fato de que, se a imaginação ela pode ser a base ou instrumento de uma criação de formas objetivas, eu posso criar tudo o que me for importante ou necessário. Se eu sou ambicioso, eu crio um projeto para realizar os meus sonhos de ambição e um dia ele vai se materializar. Não importa a forma de que ele vá se revestir. O que está comandando é a imaginação. A imaginação é uma doida, aparentemente varrida, mas que é um instrumento
é o instrumento indispensável ao ser humano para contactar a realidade abstrata. Porque só através dela ele pode trazer do abstrato ao concreto. Isso tudo tem sua razão de ser, como vamos verificar mais adiante. Então, a imaginação é talvez a melhor ferramenta de que nós dispomos. Se não fosse a imaginação, a literatura não existiria. Se não fosse a imaginação, não existiriam os grandes pintores, não existiam as grandes composições. É essa doida varrida que possibilita ao ser humano dar forma à sua loucura. Eu estou dizendo a loucura, elogiando, como Erasmo de Rotterdam fez. Erasmo é o elogio à loucura. A loucura no sentido verdadeiro da palavra. Alguém que está desligado desse dia a dia e sonha e imagina um mundo diferente, e ele pode, dessa potencialização, transformar num ato através dos mecanismos, da forma que ele vai construir. É assim que o ator interpreta o personagem criado por outro. Isso é tão importante que, se o ator não mediunizar o personagem que foi pensado e criado por Shakespeare ou por qualquer autor teatrólogo, ele nunca interpretará bem. Ele precisa usar a imaginação. Ele vai trazer um personagem que foi pensado e criado pela imaginação do autor daquela obra, e ele vai incorporar aquele personagem na sua vida de ator e passa a viver aquele personagem como se ele estivesse ali presente. Esse é o bom e o grande ator, com um agravante. Se ele demorar muito na interpretação, ele vai pegar todos os cacuetes do personagem que ele está interpretando. E como é difícil ele largar. Vocês conhecem, pela televisão, alguns atores de renome que não conseguem se livrar de alguns cacuetes dos personagens. Lima Duarte levou um tempo enorme para se livrar daquele balançar da mão. Esse menino que fez o papel numa novela aí de um personagem que cultuava a sua patroa, né? Não era o nome dele? Ele está agora numa outra novela aí. O Crow. Olha, este cara, qual é o nome do ator? Marcelo Serrado. O cara é um ator fabuloso. Ele incorporou de tal modo aquele personagem que, para ele voltar a trabalhar no teatro e interpretar esse novo papel, ele teve que passar por um processo de mergulho na sua consciência para desfazer tudo aquilo que o Crow fez nele, com assistência psicológica diária, modificando, treinando para expulsar o personagem dele, exorcizar. Vai embora, diabo, já cumpriu o seu papel, vai embora. Outro que, se vocês observarem, eu vi assim num trecho do Gabriela Cravo e Canela, se vocês observarem, o José Wilker, ele não conseguiu se livrar daquela máscara horrenda, horrível que ele fez naquele personagem do prefeito. Lembram que ele era um matador? Ele fazia aquela cara horrível. Continua fazendo. Ele trouxe para o personagem atual o mesmo cacuete de um personagem de um filme que ele vivenciou. Não é fácil não, gente. Então, essa imaginação é que faz com que a gente possa trazer e atualizar. Agora, pense bem antes de dar forma àquilo que você está imaginando, porque ela pode de repente se transformar num Frankenstein na sua vida. Aí vai cobrar, vai morder seu calcanhar, que ela é uma forma mensurável, ela está ali presente, ela vive ali, está ao seu lado, ela é sua criatura, sua companheira de jornada. Há técnicas que os atores usam para desincorporar esses personagens de suas vidas, o que não é fácil. Aí vem essa outra informação. Vocês vejam que ela bate bem nessa tecla. A pureza da mente
é de maior importância que a pureza do corpo. A pureza da mente é mais importante do que a pureza do corpo. Isto aí responde quem é que participou daquela conversa nossa sobre a minha experiência com um personagem lá no Rio de Janeiro, que eu considero um iniciado mesmo, discípulo do mestre K, mestre R. Ele tinha um problema de saúde física muito grande, que ele não conseguia controlar a sua desesperada fome, comia feito um desgraçado, às vezes até quebrava todas as regras e terminou morrendo com seu coração implodindo, né? Mas era de uma pureza de uma criança. Era um trabalhador fora de série. Era um ser que você olhava e parecia um ser virginal perdido no meio de uma humanidade cheia de tantos problemas. Ele tinha a mente pura. O corpo estava destroçado, mas a mente estava pura. É aquele exemplo que eu dei. Você pode estar com um corpo com determinadas dificuldades kármicas, mas o seu mental está límpido. O seu mental está feito um radar, captando todas as informações e decodificando-as para a realidade do mundo. Se o PAD, isto é, o veículo, não está completamente puro, não pode conservar reminiscência de um estado superior. Esse UPAD, o veículo, é o veículo da mente. Se ela não é pura, ele não vai conseguir conservar a reminiscência das experiências ou da caminhada que ele tenha dado, por acaso, nos planos mais abstratos. Quando uma ação é praticada com pouca ou nenhuma atenção, o resultado é relativamente de pouca importância. Por que de pouca importância? Porque o karma é imediato. Se eu estou andando na rua, estou desatento no caminhar, porque eu estou preocupado em atender o meu celular e caminhando e cair num buraco, isso é karma imediato. É a falta de atenção. Porque é de bom conselho, se eu vou andar na rua, desligo o celular. Por que eu tenho que estar cá falando no celular? Se eu estou dirigindo um carro, estou ao mesmo tempo ouvindo uma música e cantando, eu não estou atento à direção, não estou atento a quem vem atrás, a quem está passando ao lado, ao motoqueiro que está forçando a passagem pela direita. Aí posso provocar um acidente, é karma imediato. Então, essa falta de atenção é que vai gerar efeitos negativos no comportamento do estudante, do discípulo. Mas se a mente se concentra na ação, o efeito é 1000 vezes maior. Por isso devemos manter puros os pensamentos. O que é essa pureza de pensamento? É despir-nos de qualquer tentativa do egoísmo, da egolatria ou do egotismo. Limpando a nossa tela mental dessas tendências, a mente fica clara e o pensamento fica puro e fortalecido para qualquer prática de trabalho no plano oculto e no plano objetivo. A carne, a parte material do ser humano, eis a coisa mais difícil de subjugar neste plano físico. O mais graduado adepto, quando encarna em um novo corpo, ele tem que lutar contra ele e dominá-lo. Ele volta a ter que lutar, ainda que seja um adepto. Se ele vai tomar um novo corpo, ele sabe que o corpo vai cobrar determinados comportamentos, determinadas atitudes, porque eu lhes disse lá, logo no primeiro contato, quem constrói o corpo e o sustenta é uma hierarquia. Ela tem propósitos fixados no seu programa, que contraria muitas vezes o programa ou software do ser mental. Então ele impõe as suas regras, né? Mediante preguiça, mediante ansiedade de correr para pegar, mediante
a sensação, mediante a agradabilidade ou desagradabilidade, mediante sustos, tremores, medo de entrar, porque há um medo meramente físico, não psicológico. A reação que a gente tiver, por exemplo, aqui estamos reunidos nesta sala, aparentemente tranquilos, num aparente paraíso, né? Aí dá aquele estouro violento lá fora. Eu duvido que a gente fique sentado. Duvido. Treme, corre, sai. Tem gente que vai, ai meu Deus do céu, o que é que houve? Esse é o medo do corpo físico. Não é um medo psicológico, não. Isso é uma reação típica do corpo físico. Ele tem autonomia. Ele sabe que aquilo é uma ameaça, então ele dá o grito dele. E a primeira, às vezes faz até besteira, a primeira tentativa dele se joga pela janela e quebra a cabeça lá fora. Não é? Porque ele toma posições e medidas absolutamente irracionais. Ele não tem razão. Ele tem reação àquilo que ameaça a sua integridade e a sua sobrevivência. Por isso que ela diz aqui, o adepto tem dificuldade de dominar o novo corpo. Agora imagina a gente, isso é um adepto, agora imagina a gente, né? Mas a plena consciência do homem é a autoconsciência, é o que nos faz dizer, eu faço isto. Se existe o prazer, há de haver alguém que o sinta. Ora, a diferença entre a consciência do homem e a do animal está em que, embora exista um eu no animal, não tem ele consciência do eu. Só o ser humano tem autoconsciência. Que é o que analisa os sentimentos. O animal carece do sentimento do eu sou eu. Possui o instinto, mas o instinto não é autoconsciência. A autoconsciência é um atributo da mente e não da alma, a ânima, de onde deriva o próprio nome animal. A consciência cerebral é o campo iluminado pela luz do ego, do ovo áurico, do manas superior. As células da perna, por exemplo, são conscientes, mas escravas da ideia. Não são autoconscientes. Não podem dar nascimento a uma ideia. Embora possam, quando estão cansadas, sugerir ao cérebro uma sensação de mal-estar, despertando assim nele a ideia da fadiga. Entenderam bem essa correlação que ela nos apresenta? Quer dizer, qualquer reclamação do corpo físico não significa autoconsciência daquela parte do corpo físico. Uma dor no estômago não significa que o estômago esteja autoconsciente, mas sim, ele tem a percepção de que algo está errado, então ele envia ao cérebro a sensação de dor, de vazio, para que o cérebro, como o planejador, o diretor de toda a unidade corporal, decida o que é que vai fazer. Ou tomar um chá, ou procurar um médico, ou botar uma bolsa de água quente, ou ir para a cirurgia. A decisão não é do estômago, a decisão é do cérebro. Ele é que é o aparato pensador, o instrumento do pensador, ele é quem decide, ele é quem escolhe, por isso que é a sede de manas do pensamento, do pensador. Na subsequente informação, então a doutrina secreta, na página 207, nos traz o seguinte subsídio. Conhecimento, sentimento e evolução não são faculdades da mente.
Conhecimento, sentimento e volição não são faculdades da mente, mas seus acompanhantes. A memória é uma coisa artificial, uma adjunção de relatividades. Pode ser aguçada ou embotada, e depende do estado das células cerebrais que armazenam todas as impressões. Bom, o conhecimento, o sentimento e a volição não podem ser postos em correlação por mais que se queira. Não se derivam uns dos outros nem são produtos da mente. São princípios coassociados. Não é possível adquirir conhecimento sem a memória, porque a memória armazena, dispõe e provê todas as coisas. Se à criança nada for ensinado, ela nada saberá. A consciência cerebral depende da intensidade da luz refletida pelo mana superior no inferior e do grau de afinidade entre o cérebro e essa luz. A mente recolhe e armazena de maneira inconsciente e mecânica toda espécie de coisas e depois as projeta na memória como percepções inconscientes. Isso tem uma importância muito grande na nossa vida diária. Então, às vezes, passando assim, rapidamente, dentro de uma condução coletiva, a gente vê um anúncio lá, uma propaganda, e olhou e pensa que não gravou. Pegou. E ela vai produzir efeitos. Ela funciona como um flash. O que ela percebe, ela fotografa e joga para dentro. Depois ele pode aparecer até no sonho, ou pode aparecer no desejo de comprar aquele produto, se lembrar daquele produto, que já foi flagrada e armazenada. Na ciência da computação, a gente tem muita analogia com isso. Você vê lá um programa qualquer e tal, digitou, baixou o programa, ele acabou, está lá. Só quando você deletar, acabar com ele. Mas enquanto ele estiver lá, ele está circulando, Wi-Fi, captando todas as informações e enchendo a memória do computador, às vezes de lixo, de porcaria. Ele passa a ficar lento, pesado. E é preciso então fazer uma limpeza periódica no hardware para que ele funcione mais rapidamente e inteligentemente. No subsequente slide, aí vem a informação que ela nos dá sobre os 7 graus ou matizes da consciência como unidade. São 4 inferiores e 3 superiores. Manifestam-se, por exemplo, em qualquer momento de prazer ou de dor. A percepção sensória física. Percepção sensória física. É percepção da célula. Se paralisada, ainda assim, existe na célula a sensação, embora não a sintamos. É o caso, por exemplo, de um anestésico que se tome para uma dor que apareceu no pé ou no braço. A gente perde a consciência da dor, mas a célula continua com a sensação. Quando passar o efeito, ela retoma para a nossa consciência a cobrança de que algo está errado. Enquanto não remover a causa do sofrimento dela, que ela percebeu, ela vai continuar cobrando. Não adianta apenas o anestésico. É preciso descobrir o que é que provocou aquele mal-estar na percepção daquela célula, daquele membro, daquele órgão, para que, feita a correção, ele deixe de doer ou de incomodar. Aí a célula ou o órgão se dá por satisfeito e se recolhe à sua posição normal, né? Vocês já tiveram uma topada no dedão do pé? Ai, que dor. E quando dá aquela topada, o dedão protesta logo, como se dissesse assim: ô imbecil, não estava vendo que tinha algo na frente, mas manda em frações infinitesimais de tempo, ela joga aquilo para o cérebro, da sua sensação que não está boa, e se manifesta sob a forma de uma dor que a gente até grita. Mas é o cérebro, é matéria puramente corporal.
o cérebro memoriza, vai decodificar como a dor está vindo de onde? Do dedão do pé, foi a topada. E se não socorrer, ela vai ficar, o dedão vai ficar cobrando, até você resolver aquele problema. Isso não é autoconsciência, é apenas consciência ou percepção meramente celular ou orgânica. A autopercepção ou a percepção, ou seja, autopercepção da célula, é outro grau da consciência, o grau inferior da consciência. Aí vem a autopercepção psíquica, do duplo etérico, doppelganger, como dizem algumas literaturas. Essa autopercepção psíquica não é do corpo físico denso, ela é do duplo etérico. Ele leva logo à percepção vital, sensibilidade física, sensações de prazer e dor e de qualidade. Exemplificando, são inúmeros os relatos de pessoas que foram submetidas à cirurgia para amputação de um membro ou de um órgão e que o duplo etérico, que corresponderia àquela parte que foi cirurgicamente extraída, ela continua na percepção do duplo etérico, dizendo que está doendo, ainda existe, está sentindo, etc. Isso é puramente etérica, não é mais o físico, ele nem está ali. Bom, esses são os 4 graus inferiores que dizem respeito ao homem psicofísico. Quer dizer, a ligação da sua psique ao corpo físico. Os graus superiores, ela então nos indica autopercepção manásica, que é referente à mente. Cadê os superiores? É o discernimento do manas inferior. Quer dizer, é a utilização da mente para discernir, isto é, separar, classificar, adjetivar. Quem faz essa operação não é o psicofisiológico, já é esse veículo que dá uma autopercepção manásica. Então ele tem o conhecimento e produz o discernimento, separar o que é importante do que é desimportante. A percepção da vontade é a percepção volitiva, a aceitação voluntária de uma ideia, tenha-se ou não em conta a dor física. Então é a percepção dos mártires, é a percepção dos heróis, dos guerreiros no campo de batalha. Eles nem sentem dor, que é o mais importante, é o cumprimento do seu dever na consecução daquele objeto. Então há inúmeros relatos acerca desse assunto. No momento, no fragor da batalha, ele não sente dor nenhuma. O que impera é a sua percepção volitiva, é a vontade que está em jogo de cumprir com o que é importante ser feito, independentemente da dor, que ele nem sente, passa por cima. E finalmente a percepção, não é percepção, a percepção espiritual, inteiramente consciente, porque alcança o mana superior autoconsciente. Ela faz uma nota de chave, dizendo a percepção quer dizer autopercepção, ação consciente, não segundo o conceito de Leibniz, mas quando a atenção se fixa na percepção. Isso é importante nos ciclos de meditação, nos ciclos da opção por um caminho a ser trilhado, que ele tem que ser autoconsciente. Esse é o caminho que abre ao eu inferior, ao manas inferior, a possibilidade de contactar e ser iluminado pelo seu Criador, pelo seu eu superior, pelo seu vigilante silencioso, inclusive, que é a mônada. Que é
Agora chegamos ao cérebro. O papel do cérebro nesse jogo todo, né? O cérebro, página 209, é o órgão próprio da percepção física. E a percepção está localizada na aura da glândula pineal. Esta aura vibra em resposta a quaisquer impressões, mas no homem vivo isto pode ser apenas sentido e não percebido. Durante o processo do pensamento que se opera na consciência, está em constante vibração à luz desta aura. O cérebro, página 210, o cérebro, ao vibrar, transmite as vibrações ao cordão espinhal e assim ao resto do corpo. Tanto a felicidade como a desgraça ocasionam fortes vibrações que desgastam o corpo. E vibrações violentas de alegria ou de tristeza podem matar. Aqui a ilação que se pode tirar é que devemos nos manter distantes, no centro, nem da alegria intensa, nem da tristeza. Não é possível viver sem momentos de alegria e sem momentos de tristeza, porque a vida é um movimento perpétuo, de altos e baixos. É descobrir como ficar incólume à ascensão da alegria, à exaltação ou à descensão da tristeza. É inevitável. Então, tem que chorar porque um ente amado está passando por uma crise, chore, mas não se deixe dominar pela depressão. Está feliz porque chegou o netinho querido, esperado, ótimo, fique alegre, mas não deixe essa alegria assumir proporções tais que você fique cego. O caminho é o equilíbrio, equidistância, a exaltação e a depressão. E aí vem aquilo que eu reputo a mais importante advertência da doutrina secreta, página 213. O cérebro é incapaz de conduzir o pensador mais longe. Para que o pensamento se alcandorasse em tais alturas, seria preciso pensar sem o cérebro. E aí vai a indagação para vocês. É o desafio. Como pensar sem usar o cérebro? Essa resposta vocês só vão encontrar nas diversas categorias de escolas de meditação, em que o pensamento é paralisado, o cérebro está funcionando e você está se servindo do poder da imaginação para entrar numa viagem ao mundo sem formas. HPB, um pouquinho mais adiante, ela nos dá um exercício e eu acho que a gente podia tentar fazer esse exercício agora. Vamos tentar? Tentar? Não custa nada, né? Não custa nada, né? Vamos ver aqui o que é que ela, respondendo a uma indagação, nos recomenda. Veja bem a orientação que ela dá e nós vamos tentar repetir isso aqui. Tentar. Não sei se vai dar resultado. Se o estudante cerrar os olhos, na página 213, 213 também, cerrar os olhos e a sua vontade não permitir a atuação do cérebro, então lhe será possível transportar-se ao plano imediato.
Os 7 estados de percepção precedem o Antakarana, que é o vínculo que liga o abstrato ao físico, ao concreto. Se conseguirmos transcendê-los, estaremos no plano manásico. Agora vem a tentativa do exercício. Olhos cerrados, imaginai algo que ultrapasse a vossa capacidade mental. Imaginai. Vejam o que ela diz, a imaginação é um instrumento de grande serviço à disposição do pensador. Ele é um instrumento que constrói. Você vai imaginar o abstrato, não o concreto. Por exemplo, a natureza dos Dhyan Chohans, que são autoridades máximas dentro do nosso ciclo evolutivo, que inspiram, comandam e orientam todo o processo da evolução do nosso planeta Terra. Imaginar o Dhyan Chohan, sem usar o cérebro, só com a imaginação. Se for com o pensamento, desceu para o mundo concreto. Aí você vai dar uma forma a eles. Vai botar asa, vai botar uma luzinha, vai botar isso assim, um tilintintim e tal, aí está no mundo concreto. Isso é cérebro. Isso é cérebro, está no mundo concreto. Vai buscar uma imagem que você viu num livro e tal, acabou, não saiu. Continua na periferia. Então o desafio dela é esse. Deixar então passivo o cérebro. Não atenda aos reclamos dele, porque ele não vai gostar. Ele está habituado milenarmente a trabalhar com categorias formais. Agora ele está sendo desafiado a ficar quietinho. Não produzir nenhuma forma. É um desafio para ele. E ela aí prossegue. Passai além. Passando além, vereis uma luz radiante e branca. Vereis uma luz radiante e branca, mas opalescente como nácar. Luz onde se cruzarão ondas coloridas e cambiantes. Desde o violeta pálido ao anil de brilho metálico, com matizes intermédios de verde e bronze. Esta visão será a prova de que vos encontrais em outro plano, ao qual tereis chegado depois de transpor os 7 estados da consciência. E chegou aí que plano? Manásico. O plano superior. Ainda é o manásico. De modo que, se não quiserem tentar agora, que eu acho muito difícil, né? Estamos cansados. Você já fez? Já fiz. Sim. É curioso, porque a tendência do cérebro é dar logo uma forma. Quando percebe aquele jato de luz aparecendo, às vezes até assusta, não está habituado, pode tomar um susto e feito um curto-circuito. Você tomou o susto assim, abriu o olho, pronto, perdeu a conexão. É como se tivéssemos que ignorar o nosso corpo físico e o nosso próprio cérebro. Quem está atuando ali é a doida da imaginação, tranquila, na sua doideira, mas ao mesmo tempo abrindo a visão interior para essa luz resplandecente, movimentando-se. Aí você está nas fímbrias do abstrato. Eu queria terminar essa nossa apresentação de hoje com uma citação que eu também reputo importantíssima do pensamento da doutrina secreta, já falamos tanto sobre espaço, movimento, matéria, e como nós vivemos no mundo físico, com os nossos corpos físicos, alguns, vez por outra, têm experimentos e experiências e lembranças de lidar com outras categorias formais de outros possíveis mundos. Eu acho que é importante pedir a atenção de vocês para o volume 2,
volume 2, páginas 316, começando no final da página 315. Aí começamos, eu vou ler para vocês. Quando a doutrina secreta pressupõe que o espaço condicionado ou limitado, o espaço de posição onde nós estamos, por exemplo, aqui, só tem existência real neste mundo de ilusão, ou, em outras palavras, em nossas faculdades de percepção. Então, este espaço físico, onde nos encontramos, é um espaço do nosso mundo pessoal de ilusão, por força da percepção das nossas faculdades cerebrais. Quer significar que todos os mundos, os superiores como os inferiores, interpenetram o nosso próprio mundo objetivo. Que milhões de coisas e seres penetram no nosso próprio mundo objetivo, ao nosso redor e dentro de nós, assim como nós estamos ao redor deles, com eles e neles. E isso não é uma simples figura de retórica metafísica, mas sim a expressão de um fato real da natureza, por mais incompreensível que seja para os nossos sentidos. Assim, quando se mencionam outros mundos, melhores ou piores, mais espirituais ou ainda mais materiais, invisíveis em qualquer dos casos, o ocultista não situa essas esferas, nem fora, nem dentro de nossa terra, como fazem os teólogos e os poetas, porque elas não se localizam em nenhuma parte do espaço conhecido ou concebido pelo profano. Fundem-se, por assim dizer, com o nosso mundo, interpenetram-no e são por ele interpenetrados. Há milhões e milhões de mundos que nos são visíveis. Muito maior é o número dos que se acham fora do alcance dos telescópios, e grande parte destes últimos não pertencem ao nosso plano objetivo de existência. Ainda que tão invisíveis como se estivessem situados a milhões de milhas do nosso sistema solar, coexistem conosco, junto de nós, dentro do nosso próprio mundo, e são tão objetivos e materiais para seus respectivos habitantes, quanto é o nosso mundo para nós. Mas a relação entre esses mundos e o nosso não é como de uma série de caixas ovais encerradas umas nas outras, à maneira de certos brinquedos chineses. Cada mundo está sujeito às suas próprias leis e condições especiais, sem ter relação direta com a nossa esfera. Os habitantes desses mundos, já o dissemos, podem, sem o sabermos ou sentirmos, estar passando através de nós, ou ao nosso lado, como num espaço vazio. Suas moradas e suas regiões interpenetram as nossas, sem perturbar com isso a nossa visão, porque ainda não possuímos as faculdades necessárias à sua percepção. No entanto, graças à sua visão espiritual, os adeptos e até alguns videntes e sensitivos podem distinguir, em maior ou menor grau, a presença entre nós
e a proximidade de seres que pertencem a outras esferas de vida. Os que vivem nos mundos espiritualmente superiores só se comunicam com os mortais terrestres que, por seus esforços individuais, se elevam até o plano mais elevado que aqueles ocupam. E assim diz a doutrina secreta. Perceberam a importância dessa informação? A gente pensa que está sozinho na Terra. Cada um dentro do seu universo, passando por nós, dentro de nós, através de nós, a gente passando por eles e sem consciência da presença deles e vice-versa. Mas se você alcançar uma condição de adepto, e para chegar a ser adepto é indispensável passar pelo processo de iniciação, aí chega um adepto, você tem como se comunicar, transitar entre todos esses mundos conscientemente. E diz ela aqui, finalmente, que alguns sensitivos podem ter a percepção da presença desses personagens. Aí são taxados de loucos ou visionários, né, tal. E cuidado para não colocar um pobre de um irmão ou de alguém que a gente conhece nas mãos do psiquiatra, porque ele está dizendo que viu baixar ali um negócio e está louco. Não, deixa ele no cantinho dele. Não ponha em dúvida o que ele viu, o que ele percebeu. Especialmente se é uma pessoa que tem uma certa integridade. Agora, se é um bicho de mau caráter, você já sabe que ele já leu isso tudo e está querendo impressionar para tirar proveito. Eu estou vendo uma pessoa aí ao seu lado. Aí pronto, aí o cara já treme nas bases. Que pessoa é? Aí que pessoa é? Aí o bicho, você tem que fazer isso, fazer aquilo, eu vou lhe ajudar e tal. Aí tome dinheiro, tome cheque, tome isso, tome aquilo. Mas aí é o espertalhão. Porque se é um adepto, se é um espiritualista, ele vê, primeiro cala, para não assustar. Segundo, delicadamente, suavemente, amorosamente, compassivamente, vai tentar ajudar a pessoa, porque ele sabe que o outro está cercando e provavelmente ele vai saber o que é que o outro está querendo, o invisível. Então ele vai cuidar de proteger a futura vítima ou aquele que está sendo cercado. Esse é o papel do adepto, do estudante da direita. Agora, se ele escambar para sinistro, ele vai logo tirar proveito. Olha, custa tanto, precisa fazer um trabalho, isso, aquilo, tal. Finalizando, nós estamos vivendo maravilhosamente na nossa terra e cada vez mais com essas informações que nós estamos transmitindo, a gente vai se convencendo de que a terra é a nossa mãe, é a nossa nave, é a nossa razão de ser nesse cosmos infinito. Vamos trabalhar por ela, sustentá-la, respeitá-la, porque cada agressão que se faz a ela é como se estivéssemos anatematizando a nossa genitora. Nós fazemos parte do mesmo projeto, do mesmo conglomerado, que é a nossa alma, grupo, humanidade. Paz a todos os seres.